Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Irmãos amados, vamos abrir a palavra de Deus, profeta Jeremias. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Profeta Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Diferentemente do que tem usado, normalmente expondo um texto, hoje eu não vou tratar de uma exposição, hoje eu vou tratar de um tema, de um assunto. Portanto, vou ler o texto para fundamentar meu tema e buscar, em outras partes da Bíblia, fundamentação para isso. Nós chamamos isso de um sermão tópico. Então, peço que você leia comigo o versículo 3. Vamos juntos? Invoca-me e te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu quero conversar com os irmãos hoje sobre oração. Oração. Não há cristianismo sem oração. Não há vida cristã sem oração. Não há famílias fortes sem oração. Não há igrejas vivas sem oração. Não há avanço missionário sem oração. Não há poder espiritual sem oração. A oração é o oxigênio da igreja. É uma evidência de que você nasceu de novo, é quando você ora. A evidência de que você vai ser um crente maduro na fé, experiente com Deus e revestido de poder, é quando você ora. Hoje então eu quero conversar um pouco com vocês sobre esse assunto. Porque quando eu olho para a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, eu vejo o povo de Deus orando. Eu vejo, por exemplo, Abraão intercedendo por Ló, que estava em Sodoma, uma cidade condenada. E Gênesis relata que Deus destrói Sodoma e Gomorra e salva Ló por causa da intercessão de Abraão, seu tio. Por meio da oração, Deus promove livramento e salvação. Eu encontro Jacó no Val de Jaboque, aos 91 anos de idade, tendo uma experiência profunda com Deus, porque Deus luta com ele para salvá-lo. E diz a Bíblia que Jacó se agarra ao Senhor e diz: eu não te deixarei ir, se tu não me abençoares. E Deus o salva ali, e ele vê a Deus face a face ali, e a vida dele passa por uma mudança radical, a partir do Val de Jaboque, fruto da oração. Eu vejo Moisés em Cades Barneia, no momento decisivo da história do povo de Israel, quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo rebelde no deserto, e diz a Bíblia que Deus se propõe a criar uma nova nação por meio de Moisés, e Moisés se coloca na brecha em favor do povo e diz: Senhor, perdoa o pecado desse povo, ou risca o meu nome do livro que escreveste. E Deus ouve a oração de Moisés e poupa aquela nação. Eu vejo Ana, estéril, desprezada pela sua rival, mal compreendida pelo sacerdote Eli, não compreendida pelo seu marido Eucana, clamando a Deus por um milagre para ser mãe. E diz a Escritura que Deus abriu a sua madre, que ela concebeu, que ela deu à luz a Samuel, o maior profeta, o maior sacerdote, o maior juiz daquela geração, fruto da sua oração. Eu vejo o seu filho Samuel se apresentando diante da nação de Israel, dizendo o seguinte: longe de mim pecar contra Deus, deixando de orar por vós. Eu vejo o rei Ezequias enfrentando dois problemas gravíssimos no seu reinado, aos 39 anos de idade, no apogeu do seu ministério, do seu reinado. Diz a Bíblia que ele estava com a doença mortal, e diz a Bíblia que a cidade dele, Jerusalém, estava cercada, entrincheirada por um poderosíssimo exército do maior império da época, o Império Assírio.
E diz a Escritura que ele ora e ele chora diante de Deus, e Deus então ouve a sua oração, e Deus então responde rapidamente. Deus o cura de uma doença mortal, Deus liberta Jerusalém de um ataque terrível, de um exército expansionista e guerreiro, através da oração. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus fechando a boca dos leões naquela cova. Eu vejo Daniel orando a Deus, e Deus enviando o arcanjo Miguel para lutar nas regiões celestes em favor de Israel. Eu vejo o grande estadista, o grande administrador, o grande reformador Neemias orando por Jerusalém, chorando diante de Deus, jejuando diante de Deus, e uma cidade que estava há 142 anos debaixo de escombros, se levantando das cinzas, fruto da oração. Eu vejo o próprio Jesus, o Filho de Deus, lá no Jordão, no momento do seu batismo, orando ao Pai, o céu se abrindo, o Espírito Santo descendo sobre ele, e eu vendo ali Jesus sendo capacitado com o poder do Espírito Santo para dar início ao seu ministério, e ele vai ser um homem de oração. Ele ora no deserto, ele ora nas noites, nos ermos daqueles desertos da Judéia, ele ora no Getsemane, ele ora na cruz, e hoje ele está no trono orando e intercedendo por você e por mim. Eu encontro na Escritura o apóstolo Paulo orando logo depois da sua conversão. Eu encontro este homem orando em noites de vigília, eu encontro este homem orando na praia, eu encontro este homem orando nos desertos, eu encontro este homem orando nas sinagogas, eu encontro este homem de joelhos, dizendo: por esta causa eu me ponho de joelhos. O maior teólogo da história da igreja cristã, um homem de oração, comprometido com oração. Eu vejo Cornélio, um soldado gentio, orando a Deus, sem uma compreensão clara ainda do que é a fé cristã, não salvo ainda, mas orando. E a Bíblia diz que as suas orações subiu até Deus, as suas esmolas subiram até Deus. E ele então é orientado a buscar Pedro, que estava em Jope, para vir à sua casa, vir à sua família, para pregar para ele e a sua família o evangelho, e toda a sua casa é convertida, e toda a sua casa é batizada, e uma obra nova se inicia entre os gentios, a partir da família de Cornélio, fruto da oração. Eu vejo Lídia, uma empresária da cidade de Tiatira, morando na cidade de Filipos, tendo na sua casa uma reunião de oração, e a partir da sua casa e a partir daquela reunião de oração, uma igreja é estabelecida na Europa pela primeira vez, por causa de uma reunião de oração. Eu vejo a mulher Cirofenícia, com a filha endemoniada, rogando a Jesus: Senhor, socorre-me, tem compaixão de mim, porque o sofrimento da sua filha era o sofrimento da própria mãe, e então, resultado da oração daquela mulher, sua filha é liberta, a sua filha é curada. Eu vejo os discípulos de Jesus no cenáculo, orando todos unânimes, aguardando a promessa do Pai, o derramamento do Espírito. O Espírito Santo desce no Pentecoste para permanecer para sempre com a igreja, para revestir a igreja de poder, para o louvor da glória de Deus, avançando 10 dias, todos unânimes, em perseverança, e de repente, depois de 10 dias de oração, até chegar aos nossos dias, até chegar a você e a mim, eu encontro, irmãos, os crentes ao longo dos séculos orando, os pais da igreja orando, os pré-reformadores orando, os reformadores orando, os puritanos orando, os missionários orando, os avivalistas orando, esta igreja orando, você e eu orando, porque se você é de Deus, você é alguém comprometido com oração. Então, pensando nisso, eu gostaria de destacar algumas lições. Primeiro, a igreja cristã recebe poder, o poder do Espírito Santo, por meio da oração. Irmãos, nós precisamos desse poder. A igreja cristã não pode viver uma vida de santidade, e a igreja cristã não pode avançar na obra missionária a não ser através do poder da oração. A obra missionária começa com os joelhos que oram, a obra missionária começa com os bolsos que contribuem, a obra missionária começa com os pés daqueles que vão, mas tudo começa com oração. Evidência disso, Atos 1,14. Quando Jesus foi assunto aos céus,
Ele disse para os seus discípulos: permanecei na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Esta é a ordem. A igreja deve fazer a obra, mas antes de ir fazer a obra, a igreja precisa de revestimento de poder, e revestimento de poder só se recebe por meio da oração. Então eles perseveram, então eles oram, então eles unanimemente clamam a Deus, e diz a Escritura que como resultado dessa oração, o Espírito Santo é derramado. A igreja é cheia do poder, e a igreja avança na sua grande empreitada missionária. Eu vejo Atos 6,4, os apóstolos tomando a mais importante decisão, talvez do livro de Atos. A igreja tinha sido perseguida e enfrentado a perseguição com oração. A igreja tinha enfrentado o problema daquele casal hipócrita dentro da igreja, Ananias e Safira, com a infiltração do inimigo no meio da igreja. A igreja enfrenta e discerne isso com oração. A igreja agora está enfrentando um outro problema, um problema social dentro da igreja. As viúvas dos helenistas estão sendo esquecidas na distribuição das necessidades diárias que elas tinham. E diz a Bíblia que os apóstolos, em vez de se redobrar ainda mais para servir as viúvas, ou em vez de não, o povo reclama mesmo, eles tomaram a decisão: vamos consagrar homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, cheios de fé, para esse ministério da diaconia nas mesas. Quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Eu não sei se você já perguntou por que Deus colocou nessa ordem, não o ministério da palavra e da oração, mas ao ministério da oração e da palavra. Por que Deus fez isso? Oração e o ministério da palavra, em vez de ministério da palavra e oração. Por que a oração vem primeiro? Essa pergunta já foi feita tantas vezes, os exegetas já examinaram isso tantas vezes, os estudiosos já debruçaram sobre esse assunto tantas vezes, e para mim a melhor e mais sábia resposta desse assunto vem de um irmão que já pregou no púlpito dessa igreja, um professor coreano, que ele disse o seguinte: Deus valoriza tanta pregação da sua palavra, Deus dá tanto valor à sua palavra, a palavra tem tanta primazia, ela tem tanta supremacia na igreja, que Deus colocou a oração primeiro. Porque se você e eu não orarmos, não haverá virtude nem poder do Espírito Santo para pregarmos a palavra de Deus. Os apóstolos entendem: vamos nos consagrar à oração e ao ministério da palavra. Mas em segundo lugar, irmãos, a oração é a base para o avivamento da igreja. Nós queremos avivamento, nós lemos sobre avivamento, nós visitamos lugares onde Deus trouxe avivamento, nós nos alegramos com os testemunhos daqueles irmãos nossos do passado que receberam avivamento, e nós oramos para que Deus faça de novo ainda hoje, mas o avivamento vem em resposta à oração. Querem um exemplo? 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Querem um outro exemplo? Isaías 44,3: derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Em outras palavras, Deus manda a água sobre o sedento, Deus manda as torrentes sobre a terra seca, Deus manda o seu espírito para uma igreja que tem sede dele, que quer a presença dele, que aspira a presença dele, que quer ver a manifestação da glória dele. E é quando a igreja ora, é quando a igreja tem sede de Deus, é quando a igreja aspira pela presença de Deus, é que Deus envia o poder do seu Espírito sobre ela. Pense comigo no Clube Santo, lá em Oxford, na Inglaterra. A Inglaterra estava uma igreja falida, fruto do racionalismo francês, do iluminismo europeu. Havia uma onda de ateísmo varrendo as igrejas, os pregadores não acreditavam mais na inerrância das escrituras, as igrejas estavam como que um vale de ossos secos, não havia vigor na igreja, não havia brilho nos olhos das pessoas, as igrejas se reuniam, mas não tinha gente nos bancos, os púlpitos completamente descomprometidos, pregadores pregavam sermões mortos para auditórios vazios e sonolentos, quando de repente Deus levantou um grupo de estudantes na Universidade de Oxford, para orar por avivamento. Lá estava John Wesley, lá estava George Whitefield, lá estava Carlos Wesley, e eles oraram, e eles confessaram os seus pecados, e eles buscaram a Deus, e eles choraram diante de Deus, e eles clamaram pelas madrugadas, e numa noite de vigília de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, enquanto aqueles moços estudantes oravam, os céus se fenderam, Deus derramou sobre eles poderosamente o Espírito Santo, e este avivamento varreu toda a Inglaterra, centenas de milhares de pessoas convertidas, porque um grupo de estudantes começa a buscar a Deus em oração.
Pensa comigo, irmãos, no que foi a igreja do tabernáculo em Londres, no século XIX. Charles Haddon Spurgeon tinha 12 mil pessoas que domingo após domingo se reuniam naquela igreja para ouvir aquele homem de Deus pregar a palavra. E quando alguém perguntou a Spurgeon qual é o segredo do sucesso, do crescimento, do vigor desta igreja, ele disse: é porque tem uma usina de poder nesta igreja. Toda segunda-feira essa igreja se reúne para orar, derrama-se diante de Deus em oração. Todo culto, quando eu estou pregando aqui, tem um grupo de irmãos aqui embaixo, orando, clamando, chorando, rogando a Deus para que revista esta igreja com o poder do Espírito Santo. Meus amados irmãos, não há poder, não há avivamento sem oração. Eu tive o privilégio de visitar Quassisabanto, na África do Sul, onde houve um dos grandes avivamentos deste século passado, 1966, e eu confesso aos irmãos que eu nunca vi, foi a experiência mais marcante da minha vida, no que tange a ver um sinal de avivamento. Nunca vi tanto ambiente de santidade, de beleza, da graça de Deus, como vi naquele local. Mas como é que começou? Com oração, com choro pelo pecado, com clamor à presença de Deus, até que o Espírito Santo foi derramado, copiosamente, e os cativos foram libertos, e os enfermos foram curados, e os feiticeiros iam correndo, chorando, confessando os seus pecados. Eu vi ali um templo para 15 mil pessoas, numa fazenda, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro vendo ver o que Deus estava fazendo ali, fruto da oração. Mas em terceiro lugar, a oração, irmãos, é a base para a restauração de uma nação. Leia a história e você verá isso. E eu vou lhes dar um exemplo. Acho que todos vocês já ouviram falar de Edwin Orr. Edwin Orr talvez seja o homem que mais estudou sobre avivamento no século passado. Esteve aqui no Brasil no centenário da Igreja Presbiteriana. Esse homem escreveu vários livros sobre avivamento. Num dos seus livros ele relata a crise financeira e econômica que se abateu sobre os Estados Unidos nos idos de 1850. Naquela época os bancos estavam falidos, naquela época os empresários entraram em crise, naquela época as estradas de ferro também faliram, as fábricas fecharam as suas portas, milhões e milhões de trabalhadores desempregados. Como é que aquela crise foi superada? Como é que aquele povo se ergueu? E Edwin Orr começa a fazer uma relação muito estreita com a oração que começou a surgir naquele país. E ele relata que no dia 1º de julho de 1857, um homem chamado Jeremias Lampier, um homem de negócios, assumiu o posto de missionário urbano em Nova York. A sua denominação estava perdendo milhares e milhares de membros todos os anos. E então ele imprimiu um folheto e distribuiu esse folheto na cidade de Nova York. E ele convoca então homens, comerciantes, falidos, gente que estava passando tanta amargura e tanta angústia, para vir orar no hotel onde ele estava hospedado, no dia 23 de setembro de 1857. Na primeira semana, tinha 6 homens orando uma vez por semana com ele. Na segunda semana, 40 homens vieram orar com ele naquela sala de hotel. A partir dali, não era mais uma vez semanal, era todo dia. Em 6 meses, tinha 10 mil homens de negócios orando em Nova York por um reavivamento. E este reavivamento chegou e varreu toda a América. Mais de 2 milhões de pessoas convertidas. Como fruto deste avivamento é que o missionário Ashbel Green Simonton sai dos Estados Unidos, chega aqui no Brasil no dia 12 de agosto de 1859 para plantar a Igreja Presbiteriana do Brasil. A Igreja Presbiteriana do Brasil nasceu sob o signo do avivamento, fruto de oração, de oração, de oração. Mas ainda, irmãos, quarto lugar, a oração muda circunstâncias. Há coisas que a oração não muda, os decretos de Deus são imutáveis, mas há coisas que Deus só faz em resposta à oração. É por isso que Tiago diz assim: nada tendes, porque nada pedis.
Deus é soberano, Ele podia agir independentemente da igreja, Ele podia agir sem qualquer oração, mas Ele, sendo soberano, resolveu dizer e decretar que algumas coisas só vão acontecer se o seu povo orar. E eu vou lhes dar alguns exemplos. Quando Moisés, em campo de batalha, estava lutando, o exército de Israel lutando contra os inimigos, diz a Bíblia que enquanto Moisés mantinha os seus braços estendidos, o povo de Deus prevalecia na batalha. Se as mãos dele caíam, cessando a oração, o povo era vencido pelos inimigos. Enquanto você ora, Deus tem vitória para a sua vida. Enquanto você ora, os inimigos são derrotados na sua vida. Enquanto você ora, Deus dá vitória para você nos embates da vida. Enquanto você ora, Deus conduz você em triunfo. Deixa eu lhe dar um segundo exemplo. Quando o rei Ezequias, entrincheirado pelo exército assírio, ameaçou o rei, e eu queria que vocês entendessem um ponto importantíssimo. Foi no período do rei Ezequias em Judá, em Jerusalém, que esse mesmo império assírio, que cerca Jerusalém agora, entrou em Samaria e destruiu o reino do norte. As 10 tribos do norte foram destruídas, foram tomadas, foram escravizadas, foram dispersas. Ele derrotou aquelas 10 tribos do norte. Agora ele vem para as 2 tribos do sul, e entrincheira Jerusalém, o mesmo império, dominador, expansionista, guerreiro, sanguinário, e eles eram perversos, ninguém podia detê-los. E eles mandaram uma carta afrontosa para o rei Ezequias: renda-se, renda-se, nenhum Deus pode livrar você das minhas mãos. E diz a Bíblia que Ezequias pega aquela carta afrontosa, leva para a casa de Deus, expõe aquele problema na presença de Deus, e Deus diz: Ezequias, você não vai ter que lutar, esta luta é minha. E diz a Bíblia que naquela noite saiu um anjo do Senhor e feriu 185.000 soldados assírios, e Jerusalém foi liberta pelo poder da oração. Da oração. Diz a Bíblia em Atos 12 que Pedro está sentenciado de morte, preso, guardado em segurança máxima na prisão de Herodes, mas diz a Bíblia que havia oração incessante da igreja em seu favor. E Deus mandou um anjo, rompeu as algemas, atravessou os portões de ferro e libertou Pedro. Porque Deus pode o impossível quando o seu povo se prostra em oração. Deixa eu lhe dar um exemplo contemporâneo. Eu não sei quantos de vocês tiveram a oportunidade de ler um livreto que eu escrevi sobre mães intercessoras. Quem prefaciou aquele livreto foi Dona Eusa Lidório, mãe de Ronaldo Lidório. Ronaldo Lidório hoje, penso eu, é a maior expressão da obra missionária no Brasil e no mundo hoje. E a Dona Eusa conta uma história do que aconteceu com ele no prefácio desse livro. Ronaldo, acompanho desde a sua juventude, seu pai foi meu pastor, a nossa igreja, tanto aqui em Pinheiros quanto em Vitória, acompanha o ministério dele. E quando ele se formou no seminário de Recife, ele resolveu, antes de se formar no seminário de Recife, interrompeu os seus estudos e vai passar um período entre os Quechuas, no Peru, no meio do Sendero Luminoso. E havia um conhecimento real de que se alguns membros ou algum membro do Sendero Luminoso entrasse numa igreja e capturasse alguém, essa pessoa não sobreviveria. E ele está pregando numa igreja lá no Peru, entre os Quechuas. Quando homens encapuzados do Sendero Luminoso entraram dentro da igreja e pegaram o Ronaldo e o colega dele, botaram um capuz neles e saíram com eles por paredão de fuzilamento. E o Ronaldo narra, e a Dona Eusa conta essa história, que enquanto está sendo levado, o coração dele está muito angustiado. Ele diz: meu Deus, eu estou angustiado, eu não estou preparado para morrer. Se eu não estou preparado para morrer, Senhor, então também eu não estou nem preparado para a tua obra. Então se o Senhor me quer que eu morra, então o Senhor me dê paz para morrer. E se o Senhor me dê paz para morrer, eu quero dedicar-me ainda mais à obra missionária. E ele foi levado para o paredão. Quando ele estava no paredão para ser fuzilado, chega um carro fazendo muito barulho, e alguém fazendo muito barulho, e ele não entende o que estão falando, e pegam o Ronaldo e arrancam dali. Seu colega é fuzilado, ele é poupado. Mas Dona Eusa conta que naquela madrugada, naquela noite,
enquanto essas coisas estão acontecendo, ela sentiu um grande peso no coração. E ela se levantou da sua cama com esse peso. Meu Deus, eu não sei o que está acontecendo. Me dê discernimento. E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela disse, meu Deus, isso tem a ver com o meu filho que está lá. Então o Senhor põe os teus anjos acampados ao redor dele. Então o Senhor o proteja, Senhor. E naquele momento em que ele está sendo liberto do paredão do fuzilamento, tem uma mãe orando de joelhos pelo seu filho. Deus é o Deus que responde a oração. Deus é o Deus que traz livramento em resposta à oração. Mas em quinto lugar, irmãos, a oração nos capacita a enfrentar também os grandes dramas da vida. Eu não sei que tipo de drama você está enfrentando, que tipo de luta você está enfrentando, que tipo de decisão importante na vida você tem que tomar. Deus responde e traz livramento e portas abertas para você em resposta à oração. Está lá no Salmo 50, versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Eu vejo Davi, essa é uma das cenas mais lindas da Bíblia. Davi está exilado em território filisteu. Seu sogro, rei Saul, quer matá-lo. E ele foge com 600 homens e as suas respectivas famílias. E é estabelecido na cidade de Ziclag. E de repente ele não está lá na cidade com seus homens, vêm os amalequitas. Eram os terroristas do deserto da época. Ninguém escapava das mãos daquelas pessoas. Eram os terroristas da época. E quando chegaram na cidade de Ziclag, botaram fogo na cidade, feriram a cidade, pegaram as mulheres, os filhos e as filhas e levaram todos cativos com eles. Quando Davi chega naquela cena, juntamente com seus homens, ele vê a cena, ele chora, até não ter mais forças de chorar. Os seus homens aliados dele se rebelam contra ele, querem matá-lo por causa dos seus filhos e das suas filhas que foram levados cativos. E naquela situação de desespero, de abandono, de oposição, diz a Bíblia que Davi se reanimou no Senhor seu Deus e caiu de joelhos e orou e disse, oh meu Deus, perseguirei o bando, alcançá-lo-ei. Em outras palavras, Senhor, eu vou deixar o inimigo tomar, me dar de goleada, eu vou aceitar passivamente a decretação da derrota, ou eu vou reagir. E Deus diz para ele, reage Davi, porque tudo que o inimigo tomou de você, você vai trazer de volta. E ele ora, e Deus muda o cenário, e eles entram na peleja, e derrotam o inimigo, e tomam de volta seus filhos, suas filhas, suas mulheres, e seus bens, fruto da oração. Mas deixa eu lhes dar um exemplo mais contundente, o exemplo de Jesus. Diz a Bíblia que quando Jesus entrou no Getsêmani, depois de inaugurar a nova aliança em seu sangue, partiu o pão, entregou o cálice, ele cantou um hino, e desceu para o monte das oliveiras, onde estava o jardim do Getsêmani, prensa de azeite. Ele sabia que aquela seria a noite da traição, ele sabia que aquela seria a noite em que ele seria preso. Ele sabia que naquela noite ele seria entregue nas mãos dos sacerdotes. Ele sabia que naquela noite ele seria cuspido e esbordoado. Ele sabia que naquela noite ele seria acusado, condenado à morte. E quando ele entra no Getsêmani, ele deixa 8 dos seus discípulos para trás. E ele pega Pedro, Tiago e João e diz, vocês vêm comigo. E quando ele está com esses 3 discípulos mais achegados, ele abre o coração para eles e diz assim, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai comigo, vigiai comigo. E diz a Escritura que ele sozinho avança para o interior do jardim, e lá ele prostra-se com o rosto no chão, e ora e chora, e ora e chora, e ora e chora, e diz, Pai, se possível passe de mim este cálice sem que eu beba, mas se não seja feita a tua vontade. Ele faz uma vez, ele faz 2 vezes, ele faz 3 vezes, ele alaga aquele chão com as suas lágrimas e com o seu sangue, mas quando ele se levanta dos joelhos, não tem mais angústia, a angústia foi embora. E se levanta forte, firme, resoluto. E ele enfrenta os homens que vêm prendê-lo, armados até os dentes, e é ele quem se apresenta e pergunta, quem buscais? A Jesus o Nazareno, pois sou eu, e caíram por terra. Ele enfrenta agora o sinédrio sendo cuspido e sendo esbordoado, e está firme como uma rocha. Ele enfrenta o pretório romano, Pilatos com a sua covardia, firme como uma rocha. Ele caminha pelas ruas de Jerusalém, as mulheres choram e perguntam, por que vocês estão chorando por mim? Não chorem por mim, chorem por vocês, chorem pelos seus filhos. Ele é pregado naquela cruz e
transforma aquele patíbulo de horror num palco da glória de Deus e da nossa salvação. Não tem mais angústia, vencida na oração, na oração. Mas eu quero concluir. A oração é o instrumento que Deus dá aos pais e às mães para ver os seus filhos de pé, sendo usados por Deus. Eu vejo uma mãe como Susana Wesley, que tinha 19 filhos, e que durante a sua vida, 1 hora por dia, a porta do quarto era trancada, e os seus filhos sabiam que não podiam interrompê-la. Ela estava de joelhos em favor dos seus filhos. Essa mulher deu ao mundo um dos grandes avivalistas da história, John Wesley. Eu vejo Mônica orando por Agostinho, um homem devasso, muito culto, professor de oratória, vivia na promiscuidade, e como fruto das lágrimas e das orações da sua mãe, ele não só é convertido, mas é transformado no maior expoente da igreja do 5º século. Eu vejo Abraham Lincoln, um grande estadista americano, afirmar: um filho que tem uma mãe que ora por ele, nunca é um filho pobre. Eu vejo um pastor batista, o pastor Tim Simbala, vendo a sua filha primogênita, adolescente, sair de casa, querendo curtir os banquetes do mundo, e o pai chorando em casa, e alguém ligando para ele, diz: desista dessa menina, desista dessa filha, ela não está nem aí com você. Ele diz: não posso abrir mão da minha filha, eu não posso desistir da minha filha. E então a igreja ora, e a igreja chora, e a igreja clama por ela, e Deus vai ao encontro daquela menina, desperta o coração dela, e ela volta quebrantada em lágrimas, de volta para casa, de volta para a igreja, de volta para Deus. Mas eu queria concluir dizendo para vocês algo que me é muito caro. Eu sou fruto da oração da minha mãe. Alguns de vocês sabem disso. A minha mãe estava grávida do seu último filho, estado adiantado de gravidez, morando numa região rural, onde não tinha médico, não tinha hospital, não tinha estrada, não tinha carro. E ela ficou gravemente enferma. Naquela época, se alguém tinha que sair de casa para buscar recurso, numa situação dessa, tinha que ser transportado numa padiola, um lençol amarrado num varal. Meu pai sabia que ela não suportaria uma viagem de 40 quilômetros nessa padiola. Mandou chamar o médico, ele veio, examinou e disse: essa mulher não vai sobreviver. Ela está muito fraca. A criança no ventre dela está em agonia de morte. E o médico disse: a única chance dessa mulher sobreviver é sacrificar a criança. Se não sacrificar a criança, a mãe morre junto com a criança. Quando esse dilema foi apresentado à minha mãe, ela tomou outra decisão. Ela disse: eu não abro mão desse filho. Estou pronta a morrer com ele, eu estou pronta a morrer por ele, mas eu não desisto dele. E ela, que era uma mulher rural, simples, praticamente analfabeta, caiu de joelhos, diz: meu Deus, se tu poupares a minha vida, se tu poupares o meu filho, eu quero consagrar esse filho para ti, para ser um pastor, para ser um pregador do evangelho. Deus ouviu a minha mãe, e eu nasci na roça. Fui calçar meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade. Saí de casa com 12 anos, na carroceria de um caminhão, para estudar, morando num barraco de tábua, dentro de um mangue, do lado de um prostíbulo. E a minha mãe nunca me contou esse propósito com Deus, porque não queria que eu fosse influenciado para o seminário. Meus sonhos eram outros. Até o dia que Deus botou a mão sobre mim, me chamou para o ministério. E eu entendo, irmãos, que não tem nada mais sublime neste mundo do que ser pastor, que ser pregador do evangelho. Se eu tivesse 10 vidas, gostaria de usá-las todas para a obra de Deus. Mas uma coisa me marcou profundamente, pastor Ival,
no final da vida da minha mãe. Ela já estava muito enferma. Foi a última vez que eu a vi. Ela me chamou à parte e disse: meu filho, nesses anos todos, eu nunca deixei de me levantar da minha cama de madrugada e dobrar os meus joelhos e orar por você, para que Deus levantasse você, para que Deus capacitasse você, para que Deus desse graça a você para pregar a palavra de Deus. Eu abracei minha mãe, chorei com ela, disse: mamãe, só está me ensinando a lição mais importante da minha vida. A senhora está me ensinando que de fato um filho não é pobre se tem uma mãe que ora por ele. Deus responde a oração de uma mãe, de um pai. E Deus levanta os seus filhos para serem bênção nessa geração. Nós precisamos conhecer o Deus que tem poder e o Deus que responde às orações do seu povo. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero partilhar com vocês um assunto bem devocional nesta noite. E vou ler 3 textos. O primeiro deles está em Mateus 18. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Mateus 18, versos 21 e 22. Mateus 18, 21 e 22 diz assim: Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Segundo texto, Lucas 17. Versos 3 a 5. Acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo: estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor: aumenta-nos a fé. Último texto, Colossenses 3,13. Está escrito, Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Eu estou convencido de que nenhuma pessoa neste seleto auditório pode dizer: eu não preciso desse assunto. Nunca errei com ninguém. Nunca precisei pedir perdão. Nunca precisei perdoar ninguém. Então essa mensagem é para mim e é para você. Precisamos dela, porque nós não viemos de uma família perfeita. Nós não somos uma pessoa perfeita. Nós não nos casamos com uma pessoa perfeita. Nós não temos filhos perfeitos. Nós não frequentamos uma igreja perfeita. Por isso, mais hoje ou mais amanhã, nós vamos ter motivos de queixas uns contra os outros. Hoje eu quero tratar de 3 assuntos. O primeiro deles é por que perdoar. O segundo deles é até quanto perdoar. E o terceiro é como perdoar. E a primeira coisa que esse texto nos sugere que nós devemos perdoar é porque o contexto retrata que nós temos uma nova natureza.
Se você é um cristão, você nasceu de novo. Se você nasceu de novo, você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Se você nasceu de novo, você já foi perdoado. E no céu só tem um tipo de gente que entra: os que foram perdoados. Ninguém entrará no céu se não foi perdoado. E ninguém entrará no céu se não perdoar. Quem não perdoa, não pode ser perdoado. E se alguém não é perdoado, não pode ser salvo. Então, essa é uma questão vital, absolutamente necessária. Até porque não há saúde emocional sem perdão. Não há casamento saudável sem perdão. Não há família saudável sem perdão. Não há igreja saudável sem perdão. É vital. É absolutamente necessário. Mas, se eu já fui perdoado, eu preciso também perdoar. E por que eu preciso perdoar? O texto diz: porque há momentos em que nós temos queixas uns contra os outros. Honestamente, quem de nós aí nunca perdeu as estribeiras? Quem de nós já não passou do ponto em algum momento da vida? Quem de nós já não se irritou e acabou falando palavras que não devia falar, com tom de voz que não devia usar, e acabou machucando e ferindo a pessoa que a gente mais amava? Talvez você diga: mas será que crente comete erro um com o outro a ponto de decepcionar uns aos outros? A Bíblia fala de Paulo e Barnabé, dois grandes líderes da igreja. Num dado momento da vida, os dois tiveram tal desavença que não caminharam juntos. Então, me permita dizer isso: crente briga também, sabia? Crente às vezes bate cabeça. Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, diz que duas mulheres da igreja, duas líderes da igreja, Evódia e Síntique, não combinavam mais. Eu sei que na IPVO não tem essas coisas, mas às vezes as pessoas são crentes e batem cabeça, sabia? Às vezes entram em desacordo. Às vezes tem motivo de queixa. Porque erramos às vezes intencionalmente, às vezes erramos não intencionalmente, mas erramos. Tropeçamos em muitas coisas. Por outro lado, a Bíblia nos manda a perdoar assim como Deus em Cristo nos perdoou. E agora entra a pergunta: como é que Deus em Cristo me perdoou? Ele me perdoou completamente, cabalmente, eternamente. E a Bíblia usa figuras para retratar esse perdão divino. Por exemplo, a Bíblia diz que Deus desfaz os nossos pecados como a névoa. Quem já dirigiu um carro aqui numa estrada estreita, sem acostamento, numa madrugada com muito nevoeiro, e você entrou em pânico, porque você não sabia se o seu carro estava na estrada, se estava na beira de um abismo, se vinha um caminhão e não estava vendo você e esmagaria você? É um desespero. Daqui a pouquinho, aquela névoa se desfaz. Fica tudo claro. É isso que Deus faz com os seus pecados. Deus desfaz os seus pecados como a névoa. A Bíblia diz que Deus apaga as nossas transgressões e delas não mais se lembra. Deus não faz registro mais dos seus pecados. E quando a Bíblia diz que Deus não se lembra mais dos seus pecados, a Bíblia não está dizendo que Deus tem amnésia. Deus não tem perda de memória. Deus é onisciente. Significa que Deus nunca mais cobra de você uma dívida que já perdoou você. Deus nunca mais joga no seu rosto um pecado que já perdoou você. Deus não se lembra mais.
A Bíblia usa a expressão de Deus lançar os nossos pecados para trás das suas costas, como dizendo, eu sigo para frente, seus pecados ficarão lá para trás, não vão ser mais registrados, estão cancelados, eu não vou cobrar mais de você. A Bíblia usa a figura que Deus afasta de nós as nossas transgressões, como Ele afasta o Oriente do Ocidente. Quanto mais você ir para o Ocidente, mais você se afasta do Oriente. É assim que Deus trata os seus pecados. Mas a Bíblia usa outra figura, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, nas camadas abissais do mar. E você sabe que há abismos no mar mais profundos do que, se nós colocássemos ao inverso, seria o Monte Everest, que tem 8.800 metros de altitude. Tem buracos no mar de mais de 10.000 metros. Deus, ao lançar os nossos pecados nas profundezas do mar, Ele está dizendo o seguinte: nunca mais eles serão achados. E Corrie ten Boom, vocês conhecem a história dela. Corrie ten Boom era uma judia holandesa, que a família dela na Segunda Guerra comete um crime contra o nazismo. Qual foi o crime que a família dela cometeu? A família dela, vendo que os judeus estavam sendo capturados e levados para os campos de concentração, queimados nos fornos, resolveu abrir um espaço na casa deles para esconder judeus. Refúgio secreto. Foi chamado esse quarto onde jogavam, onde se escondiam os judeus. Esse local foi descoberto. O pai de Corrie ten Boom foi preso, a família dela foi presa, ela foi presa, a irmã dela foi presa e toda a família dela morreu. Somente ela sobreviveu. E é muito curiosa a história dela, porque quando ela estava sendo levada para o mais terrível campo de concentração nazista, na fila das mulheres, todas as mulheres tinham seu cabelo raspado, tinham que tirar toda a roupa, para ser totalmente examinada, e ela com a sua Bíblia, e ela fez uma oração: meu Deus, manda o teu anjo, porque eu não posso deixar de levar minha Bíblia. Mas lá pelas tantas ela pensou assim: mas os anjos são invisíveis, Deus, eu preciso que um anjo seja visível hoje. E ela está na fila, e os guardas examinaram a pessoa atrás dela, os guardas examinaram a pessoa na frente dela, e ela passou como um ser invisível pela investigação, e levou sua Bíblia. Por providência divina, ela sai do campo de concentração, ela escapa desse campo de concentração. A guerra terminou, e agora Corrie ten Boom se torna uma missionária, pregadora do Evangelho pela Alemanha, pela Europa. E um dia ela está pregando na Alemanha, e ela olha no auditório e vê um senhor de cabelos brancos, e ela o reconhece. Era o guarda da prisão, onde ela ficou, com maus tratos, com torturas, e o homem que afligiu a sua irmã Betsy até a morte. Aquele homem havia se convertido a Cristo também, estava no auditório ouvindo Corrie ten Boom, e Corrie ten Boom está agora na porta da igreja cumprimentando as pessoas. Quando ela vê este homem se aproximando e estendendo a mão para ela, e diz: Corrie ten Boom, eu preciso lhe pedir perdão. E ela encolheu a mão, gosto de sangue veio na boca, uma dor avassaladora em sua alma. Então o Espírito de Deus segredou o coração dela: estenda a mão, perdoe, fique livre, deixe esse homem livre. Ela estendeu a mão para ele e disse: eu sei quem é o Senhor, de fato eu sei o mal que o Senhor me fez, mas eu tomo a decisão de lhe perdoar, fique livre, porque eu estou livre. E quando Corrie ten Boom examina o livro de Miqueias, capítulo 7, que Deus pega os nossos pecados e lança-os nas profundezas do mar, ela disse: Deus faz mais uma coisa, bota uma placa nesse local: é proibido pescar aqui. Deus perdoa completamente, plenamente, eternamente. E a Bíblia diz que eu devo perdoar, assim como Deus em Cristo me perdoou.
A Bíblia é tão categórica nesse assunto, meus irmãos, que ela diz o seguinte: se você não perdoar, você não pode orar. Suas orações são interrompidas. Aliás, a Bíblia diz que se você tratar a sua mulher de maneira agressiva, não viver a vida comum no lar, suas orações são interrompidas. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode trazer sua oferta ao altar, porque antes de Deus aceitar a oferta, Ele tem que aceitar o ofertante. A Bíblia diz que se você não perdoar, você não pode ser perdoado, porque Jesus nos ensinou: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se você não perdoa, você está pedindo juízo para a sua cabeça. A Bíblia diz que se você não perdoar, você entrega aos verdugos da consciência, aos flageladores da alma, você não tem paz. Aliás, guardar mágoa é uma questão de falta de bom senso, porque guardar mágoa é a mesma coisa de você beber um copo de veneno pensando que o outro vai morrer. É autofagia. Quando você guarda mágoa de alguém, esse alguém bota um cabresto em você, controla a sua mente. Você vai chegar em casa cansado para tirar uma soneca, e se deita do seu lado e vira o seu pesadelo. Você vai chegar em casa para fazer um lanche, essa pessoa se assenta à mesa com você e tira o seu apetite. Você vai sair de férias com a sua família, ela pega carona com você e estraga as suas férias. A única maneira de você ter saúde espiritual, física e emocional é perdoando. Agora, o perdão, me permita dizer isso, não é fácil. Não é fácil. Ninguém perdoa, meus irmãos, porque foi bem criado, porque tem um temperamento ameno, ou porque é membro da IPVO. Perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Eu já tive muitas dores na vida, muitas. Mas talvez até hoje a dor mais aguda que eu já senti aconteceu no primeiro ano do meu pastorado. Ano de 1982, eu estava começando o meu ministério em Bragança Paulista. Eu sou filho caçula, e meu irmão acima de mim, no dia 1º de agosto de 1982, completou 27 anos de idade, com 2 filhos pequenos. No dia seguinte, dia 2 de agosto, ele foi brutalmente assassinado, com 11 golpes de faca, todos mortais, pelo primo primeiro da sua mulher, gente criada conosco dentro da nossa casa. Quando eu recebi o telefonema, foi como um soco no meu estômago. Eu perdi a voz. Quando Deus restaurou minhas forças, a primeira palavra que Deus botou na minha boca foi esta: eu perdoo o assassino. Eu não tinha outra opção. Ou perdoava, ou adoecia. Ou perdoava, ou minha vida transformar-se no inferno. Ou perdoava, ou teria que abandonar o ministério. Mas eu posso lhes garantir que o perdão é maior que o ódio. O perdão cura, o perdão liberta, o perdão restaura. O perdão é a asepsia da alma, é a faxina da mente, é a alforria do coração. A Bíblia me ensina a perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Mas, pastor Luciano, eu só fui entender de fato o que é esse perdão no dia que eu pude entender uma parábola que Jesus contou, a parábola do credor incompassivo. Jesus conta uma parábola que um rei acertava as contas com seus súditos e encontra um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo com o que pagar, o homem pediu clemência e o rei perdoou a ele a dívida de 10.000 talentos. Lá na frente, aquele cidadão perdoado encontra um conservo que lhe devia 100 denários. Também não tendo com o que pagar, pediu clemência e disse: não, comigo é assim não, eu não perdoo não, pago o que você me deve, senão eu ponho você na cadeia. O rei ficou sabendo da história, mandou chamar o homem, disse: servo malvado, eu perdoei a você 10.000 talentos, agora você não perdoou o seu conservo 100 denários, então você vai ser entregue aos verdugos, aos flageladores, até que você pague o último centavo. E Jesus termina assim: assim vosso Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes uns aos outros. A parábola terminou,
E eu não entendi quase nada. Quase nada. Eu não sei quanto vale 10 mil talentos. Também não sei quanto vale 100 denários. Não é a nossa moeda. De fato, Jesus não contou apenas uma parábola, ele contou uma hipérbole. Nenhum judeu podia dever no primeiro século 10 mil talentos. O que são 10 mil talentos? Um talento são 35 quilos de ouro. 10 mil talentos são 350 mil quilos de ouro. Para você ter uma ideia, no período áureo de Israel, período de Salomão, todo o ouro que entrava nos cofres da nação eram 666 talentos por ano. 10 mil talentos eram todos os impostos da nação durante 13 anos. De acordo com o salário da época, para um homem granjear 10 mil talentos, ele teria que trabalhar 150 mil anos. Portanto, a dívida é o quê? Impagável. Pois este é o tamanho da dívida que eu tenho com Deus, que você tem com Deus, que nós temos com Deus. Nós nunca poderíamos quitar a nossa dívida com Deus. Sabe o que Deus fez com a sua dívida? Colocou-a sobre Jesus. E lá na cruz ele pegou a escrita de dívida que era contra nós, rasgou, anulou, encravou na cruz e diz: está pago, está consumado, você não deve mais nada. Esse é o perdão que Deus deu a você. Perdão livre, perdão infinito, perdão eterno, perdão completo, perdão cabal. E agora a Bíblia diz que eu devo perdoar como Deus em Cristo me perdoou. Ninguém aqui nesse auditório pode dizer: não, pastor, se eu contar a minha história, o senhor vai me dar razão. Sofri muito, fui muito injustiçado, me machucaram demais, levei muito prejuízo. A Bíblia diz que eu devo perdoar assim como Deus em Cristo me perdoou. Por que que você deve perdoar? Por que que eu preciso perdoar? Porque nós fomos muito perdoados. Vamos ao segundo texto. Mateus 18, 21 e 22. Volta lá comigo, por favor. Agora a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta agora é: até quanto perdoar? Versículo 21, então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? Preste atenção, não é o perverso, não é o ímpio, não é o meu inimigo não, é o meu irmão. O que Jesus está admitindo? Que irmão erra com outro irmão. Então não fica escandalizado, não deveria, mas erra. Ou você nunca errou com seu irmão? Erramos dentro de casa, erramos fora de casa, erramos na igreja. E a pergunta do Pedro é essa: até quanto, Senhor? E ele, muito generosamente, quase querendo receber um aplauso e um elogio de Jesus, até 7 vezes. 7 é um número emblemático na Bíblia, é um número perfeito. Os rabinos da época diziam que se perdoava, devia se perdoar até 3 vezes, mas 7, Pedro estava querendo arrancar um aplauso de Jesus. Parabéns, Pedro, você é um cara batuta, você é crentão mesmo. Para Pedro é como se fosse uma cota. Senhor, até onde vai essa cota de perdão? Até 7 vezes, Senhor. E Jesus desconcerta o Pedro e responde para ele: não até 7 vezes, Pedro, até 70 vezes 7. Acho que Pedro não tinha feito o Kumon, então não tinha uma resposta rápida para dar. Ele não tinha feito esse cálculo na cabeça dele rapidamente. É claro que Jesus não está falando de 490 vezes. O que Jesus quis dizer para Pedro é que o perdão é ilimitado. Se eu preciso perdoar como Deus em Cristo me perdoou, me permita fazer a perguntinha aqui para vocês: quantas vezes você já pecou contra Deus? Será que já chegou a 490 vezes? Quando você erra, quando você peca, se você é uma pessoa convertida, você chega para Deus: Senhor, eu errei, o Senhor me perdoe.
Aí no outro dia você diz: Senhor, o Senhor me perdoe, eu errei, tá, Senhor? Aí no dia seguinte falou: Senhor, o Senhor tem misericórdia de mim, eu pequei. Aí no outro dia você: Senhor, ó, estou aqui de novo, tá? Batendo a porta da tua misericórdia, eu falhei outra vez. E o que você espera de Deus? Que Deus perdoe você. 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 Até quantas vezes, Senhor? 70 vezes 7. Ilimitadamente. Não é cota. Não é cota. Se fosse cota, eu já tinha extrapolado essa cota há muito tempo. Só que a pergunta de Pedro não tem a ver com quanto Deus já perdoou você, porque isso é infinito. A questão é: e agora? Como é que eu vou aplicar isso na minha relação com o meu irmão? Não é com o inimigo, não, é com o meu irmão, com gente da mesma família. Agora pense comigo o seguinte: se Deus chegasse para você e para mim assim, falou: olha, fulano, Hernandes, vamos fazer o seguinte, até hoje eu te perdoei, agora não erra de novo não, que eu risco você da minha caderneta. Não falha de novo não, porque você, vou virar as costas para você nunca mais. Se Deus fizesse isso com você e comigo, o que seria de nós? Estaríamos arruinados, perdidos, condenados. Não há homem que não peque. Quem falar que não tem pecado, a Bíblia diz, é mentiroso. Isso significa, irmãos, que enquanto Jesus não nos levar para o céu, nós vamos fazer o quê? Infelizmente, erramos uns com os outros, frustramos os outros, decepcionamos os outros, machucamos os outros. Não temos licença para pecar, não temos permissão para fazê-lo, mas nós ainda não fomos glorificados. Até quanto vão perdoar, Senhor? Até 70 vezes 7. Continua perdoando. Continua perdoando. Continua perdoando. Agora, me permita dizer isso, porque é um outro ponto muito importante. Há muitos crentes, meus irmãos, que enfrentam um outro problema nesta área, que é perdoar a si mesmo. Pastor Luciano, no gabinete pastoral, e eu, na minha caminhada também, já temos visto tanta gente assim. A gente cometeu um erro lá atrás, que nunca conseguiu superar. Ou gente que sofreu um abuso na infância, nunca conseguiu se recuperar. Gente que foi machucado por palavras, por atitudes, às vezes de pai, de mãe, de parente, de marido, de mulher, de alguém próximo, e não consegue se perdoar. Ou gente que cometeu um deslize, um erro moral, e que não consegue mais se recuperar, sair dessas teias da culpa, do chicote da acusação. Gente que vive numa verdadeira masmorra espiritual, prisioneiro, com algemas invisíveis, num pelourinho, açoitado diuturnamente pelo chicote da culpa, atormentado de dia e de noite. Certa feita eu fui convidado para fazer uma visita a uma senhora. Essa senhora tinha 80 anos, e o filho mais velho disse para mim assim: pastora, minha mãe sempre foi uma mulher triste, sempre, cronicamente triste. Levamos para todo tipo de médico, psicólogo, psiquiatra, fez todo tipo de exame possível e inimaginável, nunca ninguém detectou a razão da tristeza dela. O senhor podia ir lá orar por ela? Eu falei, eu vou. Quando eu chego naquela casa, aquela senhora estava sentada num sofá, com um olhar distante, com um semblante abatido,
E eu começo a conversar com ela, ela disse para a família: eu preciso ficar sozinho com o pastor. E quando eu fico sozinho com ela, ela me olha nos olhos e me diz assim: pastor, eu sofro há 60 anos. E eu perguntei: mas por quê? Ela me respondeu: eu traí meu noivo, ele nunca ficou sabendo. Fui casada há muitos anos com ele, sou viúva há vários anos, mas aquele pecado está tão vivo na minha memória, como se eu tivesse cometido hoje de manhã. Eu não tenho paz, eu vivo debaixo do carrasco da culpa, todo dia. Eu chorei com aquela mulher, falei para ela da graça de Deus, contei para ela do sangue do Cordeiro que nos purifica de todo pecado, e aquela mulher com 80 anos se rendeu a Cristo. Tive o privilégio de discipulá-la, de batizá-la, de acompanhá-la mais 10 anos, uma mulher que tinha um sorriso nos lábios agora, mas que nunca tinha perdoado a si mesma, nem recebido o perdão de Deus. Estou pregando em São Paulo, pouco tempo, e uma mulher veio para mim e me mostrou a palma da mão rasgada, e ela disse: o senhor está vendo essa mão rasgada? Eu falei: estou vendo a cicatriz aí. Ela me disse: eu fui esfaqueada pela minha mãe quando eu tinha 10 anos. Ela me disse: eu odiei minha mãe 50 anos. Eu enterrei a minha mãe e não a perdoei. E hoje eu sou atormentada pela culpa porque eu não perdoei minha mãe. Tem muita gente hoje, irmãos, vivendo uma vida miserável porque nunca tomou posse do perdão de Deus. Helenivação, talvez a maior expressão de capelania hospitalar no Brasil. Num dos seus livros conta a história de Doralice. Doralice era uma moça que, em virtude dos dramas da vida, das angústias da alma, toma a decisão de tirar a vida. E ela tomou solda cáustica, destruiu todos os seus órgãos. E um dos mais afamados cirurgiões de São Paulo dedica-se a cuidar da Doralice e fez várias cirurgias corretivas no seu organismo. Depois de meses e meses e meses de tratamento intensivo, com muitas cirurgias, consegue recuperar a saúde da Doralice e com muita alegria deu alta para a Doralice. Ela voltou para sua casa para recomeçar a sua vida. Esse médico afamado, convidado para uma grande conferência de cirurgia na Europa, arrumava as malas para ser um dos preletores, onde daria testemunho do sucesso do tratamento de Doralice. Quando ele está terminando de arrumar as malas, o telefone toca, ele atende, é da casa de Doralice, e a informação era essa: Doralice acabou de cometer suicídio. Ele cancela a viagem, rapidamente vai para o local onde a família estava, com o corpo gelado da Doralice, estendido ainda na cama, e ele chora sobre o cadáver da Doralice e disse: Doralice, me perdoe, eu curei as feridas do seu corpo, mas eu não lancetei os abscessos da sua alma. Talvez hoje você vai precisar cuidar de você mesmo, perdoar a você mesmo, tomar posse do perdão de Deus. Tem muita gente hoje ceifando a própria vida, porque não consegue lidar com a dor da culpa, porque nunca entendeu o perdão de Deus, e nunca recebeu o perdão de Deus, e nunca perdoou a si mesmo. Até quantas vezes, Senhor? Até 70 vezes 7. É infinito, não tem limite. Bom, vamos ao último texto, Lucas 17. Em Lucas 17, meus amados, a pergunta não é mais por que perdoar. A pergunta não é até quanto perdoar. Lucas 17, a pergunta é como perdoar.
E o verso 3 começa com uma palavra muito sugestiva. Jesus começa assim: acautelai-vos. Por que Jesus fala disso aqui, quando vai tratar de perdão? Porque a primeira coisa que nós temos que compreender é que se eu estou falando de perdão, eu estou falando que duas pessoas ou mais estão o quê? Machucadas, feridas, magoadas. Eu preciso de cautela, sabe para quê? Para não pegar uma marreta de 5 quilos para pregar uma taxinha. Para não usar uma força desmesurada para resolver um problema. Gálatas capítulo 6 diz assim: se o teu irmão for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrigi-o com espírito de brandura. E a palavra corrigir aí, na língua original, é uma palavra da medicina ortopédica, de alguém que quebrou um osso, precisa ser colocado no lugar, tem que ter o quê? Cuidado, sensibilidade, está machucado, está doído, cautela. Me permita 2 exemplos. Vocês se lembram de João 8, quando aqueles escribas e fariseus pegaram aquela mulher apanhada em flagrante adultério e jogaram a mulher aos pés de Jesus com o dedo em riste, dizendo: a lei ordena que tais pessoas sejam apedrejadas, e tu o que dizes? Aquelas pessoas não estavam preocupadas com Jesus, elas não estavam preocupadas com a lei, elas não estavam preocupadas com a mulher. Aquelas pessoas queriam usar aquela situação para acusar Jesus e levá-lo à morte. E a Bíblia diz que Jesus não respondeu nada para eles. Ao contrário, agachou-se e com o dedo começou a escrever no chão, com a poeira do deserto que caía. E eles insistiram com a pergunta: e aí, não vai responder? A lei manda apedrejar, tu o que dizes? E Jesus então diz assim: se alguém tiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é curioso que a palavra escrever no chão não é grafê, é epigrafê no grego, trazendo a ideia de que Jesus estava não só escrevendo algo, mas talvez escrevendo em letras garrafais os pecados dos acusadores. E eles foram se retirando, um por um, a partir do mais velho. Então Jesus se volta para a mulher e pergunta assim: mulher, onde estão os teus acusadores? Eles não te condenaram? Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus tratou do problema, mas Jesus tratou da pessoa que cometeu o problema. Jesus cuidou da pessoa machucada, pecadora, para restaurá-la. Cautela, tato, bondade, misericórdia. Vamos ao segundo exemplo. Pedro negou Jesus covardemente. Aí Jesus manda um recado através do anjo para as mulheres: olha, ide dizei aos seus discípulos e a Pedro. A menção de Pedro, só o fato de Jesus mencionar Pedro, já é uma tonelada de graça. É um cuidado especial. Alguém que se sentia desqualificado, alguém que dizia: não, para mim não tem mais chance, para mim não tem mais vez, eu estou perdido, agora eu não consigo mais retornar. E talvez Pedro esperasse de Jesus uma baita de uma reprimenda: você é um covarde, Pedro, você faz promessa e não cumpre, Pedro, você é um fracasso, Pedro. Não, Pedro, tu me amas. Tu me amas, Pedro. Tato, jeito, graça, misericórdia no trato do perdão. Acautelai-vos. Porque às vezes, irmãos, até no ato de pedir perdão a gente pode demonstrar arrogância, ou até no ato de perdoar a gente pode demonstrar arrogância. O cara chega para o outro e fala: eu sou um homem cheio do Espírito Santo, um homem muito espiritual, e por esta razão, porque sou muito generoso, resolvi perdoar você que é um crápula. Pronto,
Eu não resolvi o problema. Eu fiz um outro, piorou a situação. Cautelai-vos. Acautelai-vos. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. O que Jesus está querendo nos ensinar aqui? Primeiro, ele está querendo nos ensinar aqui que o tempo, no que tange a perdão, não é o Senhor da razão. Conhece essa frase brasileira? O tempo é o Senhor da razão. Tem gente que não, fulano de tal errou comigo, eu estou machucado, estou ferido, estou magoado, estou cuspindo marimbondo, mas o tempo vai acalmar. A poeira do tempo vai cobrir isso. Vou botar no congelador, vou botar debaixo do tapete, daqui a pouco melhora. A Bíblia não ensina isso não. Tempo não cura ferida, tempo gangrena a ferida. Deixa eu dar 2 exemplos. Vocês se lembram quando Jacó saiu de casa? Depois de enganar o pai, traiu o irmão. Às vezes a gente pensa que o Pedrão lá, que Jacó, eu falei Pedro? Falei? Jacó. Que o Jacó era um adolescente. Sabe quantos anos tinha Jacó quando ele saiu de casa? Brigado com o pai? Ou melhor, brigado com o irmão depois de enganar o pai? Ele tinha 77 anos. Isso mesmo, 77 anos. Dá para saber isso? Sua idade. Ele tinha 77 anos. É fácil você fazer as contas para saber que ele tinha 77. Ele passou 14 anos trabalhando na casa de Labão para ter o privilégio de casar com as 2 meninas. Aliás, casar com a Raquel, porque a outra veio no pacote por engano. Depois de 14 anos nasceu José. Então ele tinha 91 anos. E ficou lá mais 6 anos, 20 anos. Então José tinha 6 anos. Ele tinha 97. O José foi vendido para o Egito com 17 anos. Então o Jacó tem 108 anos, quando o José foi vendido. O José ficou lá 22 anos, até levar a família dele para lá. A Bíblia diz que quando ele vai para lá, o Jacó tem quantos anos? 130 anos. Ele ficou 17 anos lá, morreu com 147 anos. Pois bem, o Jacó saiu de casa com 77, não era um menino. Não era um menino. Ele ficou lá quantos anos? 20 anos. Quando ele retorna, o problema dele com o irmão dele estava vivo na memória dele, estava desesperado. 20 anos não foi suficiente para apagar da memória dele o problema. Deixa eu dar o segundo exemplo. Os irmãos de José venderam José, mentiram para o pai, enganaram o pai Jacó, 22 anos. Aí eles vão para o Egito, e José testemunha a crise de consciência deles, 22 anos depois. A Bíblia está dizendo, se o teu irmão pecar contra ti, não bota debaixo do tapete não. Se o teu irmão pecar contra ti, não deixa o tempo rolar sobre isso não. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Agora, preste atenção em outra coisa. Às vezes o que acontece? Meu irmão pecou contra mim, eu vou para o fulano, rapaz, você precisa saber o que o fulano fez comigo, ele me arrebentou. Aí eu espalho para todo mundo que o fulano pecou contra mim. Não, pior, hoje nós usamos as redes sociais. Irmãos, eu sou amante das redes sociais, eu uso as redes sociais, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa para você levar a esperança do Evangelho, mas é uma abominação você ter um problema com uma pessoa e você espalhar para o mundo inteiro que você tem um problema com aquela pessoa, quando às vezes você nem foi com aquela pessoa para resolver o problema com ela. Se o teu irmão pecar contra ti, repreende, vai a ele, resolve o problema com ele, não espalha para todo mundo. Agora o que está escrito? Se ele se arrepender, perdoe. Então vamos prestar atenção em outra coisa importante. O amor de Deus é incondicional. O que significa isso? Significa que não há nada que você possa fazer para Deus amar você mais. Não há nada que você possa fazer para Deus amar você menos. Deus ama você com amor eterno. Agora, o perdão de Deus não é incondicional. Perdão não. A quem Deus perdoa? A quem? Se arrepende. Em não havendo arrependimento, não há o quê? Perdão.
Deus não perdoa quem não se arrepende. O amor dele é incondicional, mas o perdão não. O perdão requer o quê? Arrependimento. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Agora, vamos ao verso 4, irmãos, que o verso 4 é uma situação que Jesus cria sem muita concretude na nossa realidade. Eu nunca vi nos meus 43 anos de pastorado, não sei se o pastor Luciano já viu algum caso parecido, eu nunca vi. O que está escrito no versículo 4? Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, e 7 vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Conhece algum caso assim? Num dia só, 6 da manhã o cara chuta a sua canela direita. Aí vem, desculpa, eu estava meio irritado, você me perdoe, tá? 9 horas da manhã e vem e chuta a canela direita, à esquerda. Aí chega logo depois, rapaz, eu estava nervoso, você me perdoe. Aí meio-dia volta outra vez e fala mal de você. Ah, cara, me desculpa, tá? 2 horas da tarde ele vem de novo e dá uma bofetada na sua cara. Ah, desculpa, tá, cara? 6 da tarde ele volta outra vez e abusa de você. Aí 7:30 da noite ele chega e abusa outra vez. Se fosse hoje, o que você diria para um cidadão desse? Ô cara, você está brincando com a minha cara, né? Você está pensando que eu sou o quê? Sou um capacho, cara? Você não aguenta isso, aguenta? 7 vezes no mesmo dia. Por que Jesus usou essa possibilidade tão exagerada? Para dizer o seguinte, você e eu nunca podemos negar, reter perdão para alguém que chega a você e diz, eu estou arrependido, me perdoe. Deixa eu copiar meu colega lá de São Paulo, Orival. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Terminando. A reação dos discípulos é incrível no versículo 5. Quando Jesus botou a régua lá em cima, os apóstolos responderam assim, senhor, ó, o negócio é o seguinte, ó, o senhor botou a régua muito em cima. Isso não dá para nós não. O senhor está fazendo algumas exigências aí que não dá para nós não. Então faz o seguinte, o senhor aumenta a nossa fé. Porque com a nossa capacidade, do jeito que nós somos, nós não vamos conseguir fazer isso não. Irmãos, perdão é uma obra da graça de Deus em nós. Não é um sentimento, não é uma emoção, é uma decisão. Você resolve perdoar. Você faz isso pela fé. A minha oração nesta noite, por isso que disse que é uma mensagem muito devocional, é que você faça uma análise no seu coração. E se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, não é que você tem contra ela, não, se você lembrar que alguém tem alguma coisa contra você, você pode ser o inocente na história. Toma iniciativa, vai lá, marca um café. Se não quiser ir na sua casa, marca na padaria. Vai lá, conversa, acerta os ponteiros. Arranque essa raiz de amargura do seu coração. Fique livre. Deixe outra pessoa livre. Não use subterfúgios. Porque às vezes no ato de pedir perdão a gente usa subterfúgios. Eu errei, mas você errou mais do que eu. Isso não é pedir perdão. Eu posso ter feito isso e isso, mas pelo menos não sou igual a você que fez aquilo e aquilo outro. Também não resolve assim. Não é assim que a gente faz. Tome a decisão de perdoar completamente, como Deus em Cristo perdoou você. Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes.